Prezados amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de O Medicamento Não é Pop. Neste vídeo, contaremos os eventos que culminaram no desenvolvimento do medicamento que quebrou paradigmas e foi o responsável por uma das maiores revoluções comportamentais humanas, a pílula anticoncepcional feminina. Hoje em dia, existem milhares de drogas disponíveis, mas só uma é conhecida universalmente como a pílula. Trata-se de uma droga estranha. Não alivia sintomas, como os analgésicos, nem salva vidas, como os antibióticos. O seu desenvolvimento tem raízes tanto no ativismo social como na pesquisa científica, e sua importância para a saúde não é nada perto do seu enorme impacto cultural. A pílula revolucionou hábitos, culturas e o modo de vida de milhares de seres humanos, abrindo uma vasta gama de oportunidades para as mulheres, de formas que vão muito além de praticamente qualquer outro medicamento. Antes da pílula, os prazeres do sexo eram quase inevitavelmente ligados à concepção. A criação da vida ainda era vista por muitas pessoas como algo ligado tanto à esfera divina quanto à medicina. Todavia, isso não impediu que, ao longo da história, pessoas tentassem romper a ligação entre fazer sexo e ter filhos. Na China antiga, as mulheres bebiam soluções de chumbo e mercúrio para tentar impedir a gravidez. Na Grécia clássica, sementes de romã eram usadas como anticoncepcional. Mulheres europeias na Idade Média penduravam testículos de doninhos nas coxas, grinaldas de ervas, amuletos de ossos de gatos. Experimentavam fermentações de óleos com sangue menstrual. Caminhavam 3 vezes ao redor de um lugar onde uma loba grávida houvesse urinado. Tudo na esperança de impedir a gravidez. Não apenas porque gravidez e o parto fossem as principais causas do ferimento e morte entre as jovens, ou porque a gravidez fora do casamento fosse um pecado. Engravidar significava o fim da independência, uma restrição de oportunidades e o começo da responsabilidade doméstica, que duraria a vida inteira. Tudo que pudesse evitar isso, não importa o quão absurdo fosse, valeria a pena. Nos séculos 18 e 19, a biologia da gravidez, tudo que ocorria dentro do ventre da mulher durante os 9 meses entre a concepção e o parto, era uma caixa preta, um mistério quase absoluto. A gravidez em si podia ser evitada pela abstinência do sexo. Mas fora isso, os únicos êxitos em prevenir a concepção vinham de equipar os homens com formas iniciais de camisinhas, profiláticos pouco confiáveis, feitos de tudo, desde intestinos de ovelhas a sacos de linho amarrados ao redor do pênis, com fitas coloridas. Em 1898, Sigmund Freud escreveu: teoricamente, um dos maiores triunfos da humanidade seria levar a procriação a um ato voluntário e deliberado. Na virada do século XX, a sociedade via bons motivos para o controle da natalidade, pois a ameaça crescente de fome em massa, devido ao excesso populacional, estava entre os seus maiores temores. No final dos anos 20, no entanto, os hormônios sexuais apenas começavam a ser compreendidos. Todos sabiam que na puberdade, o corpo humano passava por grandes mudanças, adquiria pelos em novos lugares, tornava-se fértil e desenvolvia um fascínio pelo sexo. Muitas dessas transformações pareciam ser moderadas por moléculas no sangue, os hormônios, que transportavam mensagens das glândulas para os outros sistemas orgânicos. Nas décadas de 1920 e 1930, os pesquisadores apenas começavam a entender por que e como isso tudo acontecia, e quais eram seus principais responsáveis, quando uma contribuição importante veio de um cientista austríaco, Ludwig Hartland. Embora nos anos 1920 já se soubesse que após engravidar, uma mulher não voltaria à concepção até que desse à luz, não se entendia o porquê. Haberland descobriu que podia simular este fenômeno no laboratório, ao transplantar para cobaias fêmeas, que não estavam prenhes, pedaços de ovários de cobaias grávidas. Estes enxertos pareciam liberar algo, uma espécie de mensageiro químico. O pesquisador achou que fosse provavelmente um hormônio,
que impedia a ovulação. Com esta informação, identificar, isolar e purificar a tal molécula virou sua obsessão. Se conseguisse, poderia criar a pílula anticoncepcional e disponibilizá-la comercialmente. Ludwig Haberland era um homem à frente do seu tempo. Os laboratórios relativamente primitivos e as tecnologias químicas disponíveis no final da década de 1920 eram incipientes. Essa falta de boas ferramentas e o estágio inicial da pesquisa científica sobre a química da gravidez frearam seu sucesso. Mas isso não o impediu de publicar suas ideias. Em 1931, ele escreveu um livro que delineava em detalhes incomuns a revolução anticoncepcional que iria acontecer cerca de 30 anos mais tarde. Por isso, Haberland é frequentemente chamado de o avô da pílula anticoncepcional. Seu trabalho gerou uma tempestade de críticas na Áustria. Acusado de um crime contra a vida dos nasciturus, foi pego no fogo cruzado das ideias morais, éticas e políticas da época. Virou alvo daqueles que acreditavam que a procriação era trabalho de Deus, não algo que os humanos devessem tentar controlar. Infelizmente, apenas um ano após a publicação de seu livro, Haberland se suicidou. Todavia, a semente plantada pelo pesquisador gerou frutos, e dentro de poucos anos, nada menos do que 4 grupos de pesquisas identificaram e isolaram a molécula que ele buscara. Se tratava da progesterona. Outros pesquisadores deram prosseguimento a essa descoberta, tentando compreender como a substância agia no organismo. Durante a década de 1930, cientistas finalmente desvendaram o papel de moléculas como a testosterona e o estradiol. Os anos de 1930 ficaram conhecidos como a década dos hormônios sexuais. Com a chegada do Segundo Conflito Mundial em 1939, os investimentos em pesquisa sobre os hormônios diminuiu consideravelmente. Com o término do conflito, nada mais natural que a preocupação do planeta, devido ao grande número de óbitos, era que os cidadãos tivessem muitos filhos. Um dos poucos cientistas que continuaram trabalhando a questão química da contracepção foi Gregory Pincus, um dos fundadores de um grupo de pesquisa privado, a Worcester Foundation for Experimental Biology, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Assim como Haberland, Pincus estava fascinado pelos hormônios que podiam interferir na ovulação. Como veremos, seu papel será fundamental para a descoberta da pílula. No início da década de 1950, seus esforços receberam um grande incentivo financeiro graças ao trabalho de uma ativista social chamada Margaret Sanger. Essa figura lendária conquistou notoriedade mundial por sua luta pelos direitos das mulheres, especialmente pelo direito ao voto e o controle de natalidade. Seu trabalho recebeu o apoio de uma velha amiga, Catherine McCormick, igualmente dedicada aos direitos das mulheres e herdeira de uma imensa fortuna da International Harvester. McCormick, uma das mulheres mais ricas do mundo, destinou boa parte do seu dinheiro às causas defendidas por Sanger. Sanger e McCormick, que estavam na faixa dos 70 anos, entraram em contato com Gregory Pincus em 1951. As duas mulheres sentiam que havia chegado a hora de uma tentativa final e definitiva de elaborar um anticoncepcional. Seus motivos incluíam um desejo de acabar com os abortos clandestinos, tornar o controle da natalidade seguro, confiável e acessível em termos financeiros, e uma crença de que as mulheres e não os homens deveriam decidir se e quando engravidariam. O investimento financeiro fez o trabalho de Pincus evoluir mais rapidamente. Após associar-se com John Rock, um ginecologista que também pesquisava hormônios sexuais, passou a se concentrar na progesterona como a via para desenvolver uma pílula anticoncepcional. Todavia, desde o início houve problemas. Um deles era que a progesterona produzida em pequenas quantidades nos ovários dos animais era difícil de se obter e purificar. Muitas vacas, ovelhas e outros animais tiveram que ser sacrificados para extrair um pouco do hormônio, o que tornava a progesterona pura muito cara.
Um segundo problema é que a progesterona não é bem absorvida quando administrada por via oral. Isto dificultava a apresentação comercial em forma de comprimidos. Assim, se quisessem usar uma pílula de controle da natalidade, teriam que encontrar alguma espécie de substituto químico. A resposta para a primeira questão, a escassez e o custo da progesterona, veio do México, onde uma pequena empresa farmacêutica chamada Syntex encontrou um meio de purificar esteroides a partir de uma planta local. A Syntex tinha sido fundada em 1944 por um genial químico de esteroides, o americano Russell Marker. Este estava trabalhando em métodos para transformar esteroides de plantas para o uso humano. Marker percorreu o mundo em busca de plantas que produzissem grandes quantidades da matéria-prima de que ele precisava. No final de 1941, encontrou o que procurava no México, uma raiz que se projetava acima do solo e era chamada pelos nativos de cabeça de negro. Marker foi para a cidade do México, pegou uma série de ônibus lotados até Córdoba, encontrando a planta. Ele não tinha licença para colher o vegetal. Como suas amostras eram roubadas, teve que subornar um policial para reaver uma única raiz, que pesava incríveis 22 quilos, contrabandeando-a para os Estados Unidos. Com a amostra, ele descobriu uma maneira de transformar seus componentes químicos em progesterona. Junto de amigos, fundou uma pequena empresa no México denominada Syntex. Em pouco tempo, conseguiram sintetizar mais de 30 quilos de progesterona, uma fortuna na época. E devido à abundância da substância disponível, abriu-se portas para o desenvolvimento de pesquisas. O passo seguinte foi conseguir melhorar a absorção da progesterona. Cientistas da Syntex passaram a fazer experimentos para melhorar a molécula. Uma destas versões, chamada de progestina, podia ser absorvida e, portanto, ser administrada por via oral. Essa era quase a última peça do quebra-cabeças. Mas ainda faltava algo. Estudos com animais mostraram que a progestina, embora eficaz, também era potencialmente perigosa, porque às vezes desencadeava sangramento uterino anormal. A solução surgiu devido a uma acurada observação. Quando estavam purificando os hormônios semelhantes à progestina, descobriram que quanto mais puros eram os preparados, ou seja, quando eram mais cuidadosos ao filtrar todas as substâncias contaminantes, pior era o sangramento. Isso não fazia o menor sentido, a não ser talvez se houvesse um contaminante que inibisse o sangramento. Então, voltaram e estudaram as preparações mais antigas e menos puras e descobriram que elas tinham uma pequena quantidade de outro hormônio, o estrogênio. Testes posteriores provaram que um pouco da molécula de estrogênio, junto com a progestina, ajudava a controlar o sangramento. Isso virou parte da receita da pílula. Reunindo todas estas informações, Pincus e outros pesquisadores financiados por Sanger pensaram ter finalmente chegado à solução final. Assim, estava na hora de realizar os testes clínicos em mulheres. No entanto, o último desafio era de caráter legal. Não podiam testar o anticoncepcional em mulheres nos Estados Unidos, por causa das leis contra a administração de contraceptivos. Se Pincus e Rock quisessem fazer testes em humanos, precisariam ir a um local onde as leis norte-americanas não valessem. Este local era Porto Rico. Lá, na primavera de 1956, no conjunto habitacional Rio Piedras, a primeira versão experimental da pílula foi distribuída a centenas de mulheres. Porém, os testes de Porto Rico viraram uma espécie de escândalo. Mulheres receberam o remédio sem as informações adequadas sobre os possíveis efeitos adversos, sem nenhum consentimento informado. Após o início dos testes, quando as mulheres começaram a aparecer relatando dores de cabeça, náusea, tontura e coágulos de sangue, muitas dessas histórias foram descartadas como provenientes de pessoas não confiáveis. O próprio Pincus deixou de lado muitos relatos de efeitos colaterais menores, considerando-os resultado da hipocondria. Mas os efeitos colaterais eram verdadeiros, e uma mulher porto-riquenha
morreu de ataque cardíaco durante os testes. Este detalhe importante foi menosprezado pela equipe de pesquisadores, já que o medicamento funcionava primorosamente bem. O FDA, a Agência Reguladora Sanitária dos Estados Unidos, foi rápido em aprovar o Enovid, nome comercial dessa primeira fórmula, no ano de 1957. Para conseguir se desviar das proibições, o remédio foi oficialmente aprovado para regular a menstruação. Em 1960, quando o FDA finalmente deu a aprovação oficial para o uso da pílula como controle de natalidade, centenas de milhares de mulheres já a tomavam. E depois da aprovação completa, a droga foi um sucesso de vendas. Em 1967, 13 milhões de mulheres ao redor do mundo já haviam consumido alguma forma da pílula. O número de usuários hoje, com fórmulas muito mais aprimoradas, ultrapassa 100 milhões. As atuais versões da pílula surgiram em parte para lidar com os efeitos colaterais, como os problemas do coração nas mulheres jovens, incluindo o aumento significativo no risco de ataque cardíaco. O problema, embora menos severo nas novas fórmulas, ainda existe, e ninguém sabe ao certo por quê. O debate sobre os efeitos precisos de diferentes contraceptivos hormonais no sistema hemostático ainda continua. Apesar destes efeitos colaterais, o uso da pílula foi um sucesso desde o início, desencadeando mudanças culturais profundas. Como previu Ludwig Haberland no início do século XX, o medicamento desconectou o ato sexual de ter filhos. A pílula permitiu que os homens e mulheres jovens adiassem o casamento sem precisar deixar o sexo de lado. E este feito foi um dos maiores responsáveis pelo começo da maior revolução comportamental humana, a revolução sexual. Todos nós, direta ou indiretamente, somos fruto de seus desdobramentos.